Então, a teanina é derivado da glutamina e é responsável pelo sabor peculiar do chá verde. Então, onde que eu encontro a teanina? No chá verde, tá? É o único aminoácido encontrado quase exclusivamente em vegetais. Esse aqui atravessa a barreira hematoencefálica, aumenta a GABA, dopa também, inibe as propriedades estimuladoras da cafeína ao emitir ondas alfa de relaxamento, tá? Melhora a concentração, facilita o aprendizado e bloqueia o dano causado ao neurônio pelo excesso de ácido glutâmico. Então, tem uma série de vantagens em prescrever a teanina. Taurina é um aminoácido inibitório formado a partir da cisteína, tá? Reduz a transmissão das catecolaminas e da acetilcolina. Então, é para diminuir neurotransmissores excitatórios, né? Porque o GABA, lembre-se, o GABA é um neurotransmissor inibitório, aquele que vai relaxar, que vai desacelerar. Glicina é um aminoácido inibitório como o GABA, formado a partir da serina e da treonina, tá? Então, também pode ser prescrito. A gente prescreve glutamina, muitas vezes, e glicina, junto com os probióticos. Dá para montar um sachê, tá? Coloca lá glicina 1 grama, taurina 3 gramas, tá? Pode colocar também glutamina 5 gramas, e aí coloca os lactobacilos, pede para o paciente tomar isso antes de dormir, em forma de sachê. L-taurina e glicina são aminoácidos inibitórios, tanto para o cérebro emocional quanto para os batimentos cardíacos, atuando na bomba de sódio e potássio ATPase. Lembre-se que na ansiedade existe um estresse cardíaco, existe um excesso de noradrenalina, catecolaminas, provocando aí até mesmo taquicardia ou arritmias. Existem plantinhas aí, existem fitoterápicos que podem contribuir? Com certeza. Eu acredito que vocês já conhecem a valeriana, né, a passiflora, a melissa, que são muito utilizados. O que eu vi funcionar melhor, pessoal, nos meus pacientes, é você fazer uma mistura, a gente chama de pool de plantas inibidoras aqui do GABA, ou inibidoras não, né? Plantas que controlam o GABA, melhoram o efeito GABAérgico e dá muito certo, tá? Muito melhor do que colocar uma planta só. Então, a gente faz misturas, né? Com uma dose média de cada uma. Porque, ó, a valeriana, o que ela faz? Ela inibe o sistema enzimático responsável pelo catabolismo, ou seja, pela degradação do GABA. A passiflora faz o quê? É um agonista parcial de receptores benzodiazepínicos. Então, vai estimular o receptor benzodiazepínico, provocando, assim, a entrada do cloro, né? Lembra que quando eu ligo alguma coisa no receptor de GABA, entra cloro no neurônio e o cloro é inibitório. Então, impede a sinapse. E a melissa, que possui afinidade de alguns constituintes pelo receptor de GABA também, e pode ser responsável por um efeito ótimo ansiolítico, tá? Então, a gente faz essas misturas. Tomar cuidado para ver quais são os fitos que a gente, farmacêutico, pode prescrever. Tem coisa que é só para médico, tá? Tiamina. Então, a tiamina é uma vitamina que está envolvida na manutenção dos níveis de aminoácidos. Então, a tiamina é a vitamina B1, né? Então, está envolvida na manutenção dos níveis de aminoácidos, tá? Principalmente do GABA e glutamato, em regiões do sistema nervoso central e também, né, em aspectos da atividade motora. E, finalmente, os probióticos, que vão elevar a síntese de serotonina no trato gastrointestinal. Então, já vimos aqui que a gente pode utilizar a fórmula para induzir, né, favorecer a síntese da serotonina, e vamos usar a fórmula também para aumentar a síntese do GABA, e podemos utilizar também as plantas aqui ansiolíticas. Depende da dose, nós podemos usar essas mesmas plantas para insônia. Então, essa semana a gente vai falar um pouco mais de insônia para fechar esse tema de ansiedade e insônia que tem a ver com os neurotransmissores inibitórios. Para terminarmos a nossa dica, na verdade, né? Não podemos chamar também de aula, né? Porque eu estou dando dicas para vocês aqui de como tratar. Vamos falar do eixo HPA, que nós falamos lá na primeira aulinha sobre ansiedade, que existe um descontrole nesse eixo, tá? Então, o DHEA elevado e o cortisol baixo podem refletir em sensação de medo e ansiedade,
tá? Diante de uma carga emocional, dificultando a solução de questões simples. Então, eu falei para vocês que dependendo do grau de estresse, o cortisol pode estar elevado ou o cortisol pode estar baixo. Então, eu teria que dosar. O ideal seria dosar o DHEA, que é o DEA, né? Sulfato de DEA, e o cortisol e fazer uma comparação, tá? Porque geralmente quando tem um estresse persistente, eu começo a subir o cortisol, o DEA e os hormônios sexuais começam a cair. Nós falamos sobre isso na aula do estresse. E progressivamente depois eu vou ter queda dos dois, tá? Então eu preciso, na verdade, analisar em que pé que está meu paciente. Outra informação importante é que a progesterona, ela também é transformada em alopregnolona no cérebro e tem efeito antidepressivo e ansiolítico, atuando em receptores de GABA, opioides e glutamato. Então, falando naquela questão do descontrole do eixo, que vai gerar aumento do cortisol e baixa de DEA e hormônios sexuais, nós podemos ter uma baixa de progesterona e também entrar num estado de depressão, tá? Então, descontrolar esse eixo é complicado. Ah, mas por que interfere nos hormônios sexuais? Porque o nosso precursor, pessoal, do cortisol é o mesmo precursor do DEA e dos hormônios sexuais. Então, se a tua demanda por cortisol estiver alta, você vai pegar esse precursor para construir cortisol e vai faltar esse precursor para construir o DEA e os hormônios sexuais. Vejam a aula do estresse que vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, tá? Não vamos ficar nos alongando aqui, né, na questão fisiológica, porque não é o nosso objetivo. Níveis elevados de cortisol noturno prejudicam o sono e reduzem a melatonina e a serotonina. Lembrando que nós falamos na primeira aula que para produzir melatonina, que vai nos levar para o sono REM, para o sono reparador, relaxante, nós precisamos ter serotonina, porque o precursor, é a matéria-prima da melatonina, tá? Então, o cortisol também atrapalha na síntese da serotonina e da melatonina à noite, tá? Então, por isso que a gente tem que controlar os níveis de cortisol, tá? Então, a elevação da serotonina permitirá a limpeza dos receptores glicocorticoides no hipotálamo, reativando o mecanismo de retroalimentação. Então, o que eles perceberam aqui estudando a serotonina? Que se você elevar a serotonina, você pode sensibilizar esses receptores de glicocorticoide, que é o receptor do cortisol. Lembra que o nosso cérebro trabalha por feedback. Então, se eu tiver cortisol elevado, mas eu não tiver os receptores lá do hipotálamo funcionando bem, o que vai acontecer? Eu vou ter cada vez mais cortisol elevado para conseguir parar a liberação do CRH, tá? Dos hormônios que estão gerando a produção do cortisol. Então, se eu tiver esses receptores bem sensíveis, assim que o cortisol sobe, para a liberação, né? Vai travar, vai fazer feedback negativo e vai impedir que o cortisol continue sendo liberado. Então, a gente consegue melhorar a resposta do hipotálamo ao cortisol e diminuir, portanto, a liberação do próprio cortisol. Se você não lembra do que eu estou falando, de feedback do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, vai lá na primeira aula. Então, a gente consegue também melhorar, concluindo a ideia aqui, que a serotonina consegue melhorar essa questão do cortisol, consegue diminuir esses níveis de cortisol. Mecanismos de lesão induzidos por cortisol alto, pessoal. Então, depressão energética e redução da captação de glicose ao alterar níveis de RNA mensageiro para transportadores de glicose, ou seja, cortisol alto primeiro vai causar muita hiperglicemia, mas não vai favorecer a captação dessa glicose, porque a ideia é manter glicose alta na corrente sanguínea, porque o cortisol, como ele é o hormônio do estresse, ele vai entender que você vai precisar lutar ou fugir quando você se coloca sob um efeito de estresse. Então, ele aumenta a glicemia para que a tua musculatura, para que você tenha energia, digamos assim, para fugir e para lutar, tá? Mas aí vai diminuir a questão da captação, vai ter problema na captação da glicose, vai ficar com hiperglicemia.
Então você pode ficar até num estado de pré-diabetes se você tiver um descontrole do cortisol. O que mais que ele produz? Toxicidade glutamatérgica e acúmulo de cálcio nos neurônios, o que provoca apoptose, o que provoca morte de célula. Redução de sódio, TSH e GABA, ou seja, redução das enzimas que são antioxidantes e também do neurotransmissor GABA. Redução da expressão dos receptores de serotonina e redução da ação dopaminérgica de recompensa. E quando a gente faz alguma coisa prazerosa, a gente ativa essa via dopaminérgica no cérebro. Então, por exemplo, quando a gente se alimenta ou come alguma coisa boa, a gente ativa essa via e aí gera saciedade, gera como se fosse um freio. E quando você não tem uma boa via dopaminérgica, você pode ter compulsão alimentar e até mesmo uma falta de realização, né? Como se nada que você faz te realizasse, nada te dá prazer. E o cortisol alto também pode causar déficit de memória. Então, por isso que a gente tem que controlar o cortisol. Como eu posso fazer isso? Então, eu vou te dar aqui uma planta que é excelente, que otimiza os níveis de serotonina e dopamina, inibindo a MAO, além de promover a influência sobre os peptídeos opioides, como beta-endorfina. E se eu otimizar a serotonina, o que eu faço? Eu sensibilizo, olha aqui no último parágrafo, sensibilizo o meu hipotálamo ao cortisol e, consequentemente, eu vou frear a liberação do cortisol. Tá? Então, posso utilizar essa planta chamada Rhodiola rosea, que também aumenta níveis de serotonina, promove a proliferação e diferenciação das células-tronco no hipocampo, restabelecendo os neurônios que foram lesados durante o estresse. E além disso, a planta tem efeitos adaptogênicos ou adaptógenos, que agem central e perifericamente na síntese de monoaminas e opioides, no transporte na atividade receptora. Parece oferecer uma vantagem sobre os outros adaptógenos numa situação de estresse agudo, que seria a nossa ansiedade, tá? E aí, se você for pesquisar sobre outras plantas, também tem outros adaptógenos que modulam o cortisol, como a ashwagandha, né? Essa planta também modula cortisol e é bem interessante para quem tem fadiga crônica, tá? Para quem já está em fases além da ansiedade. Então, além dessas duas plantas, você pode colocar vitaminas e minerais que também otimizem essa questão do transporte do cortisol, da síntese, tá? A vitamina B5, que é o pantotenato de cálcio, eu sempre associo junto quando eu vou montar uma fórmula pensando em cortisol, tá? E tem outras substâncias, claro que a gente não falou tudo aqui, mas espero que tenha ajudado. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva para poder receber os vídeos novos que serão postados. Faz ativação aí dos avisos. Aproveita, pessoal, que essa semana nós vamos falar de insônia e vamos terminar aqui a parte de neurotransmissores. Próximo domingo, então, live para responder dúvidas sobre ansiedade e insônia. Um abraço a todos.